Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula aqui do nosso cursinho preparatório do Enem. Hoje vamos falar de um tema que é muito importante, muita gente foge, que é frações. Então vamos abordar esse tema aqui de forma bem breve, que a maioria de vocês já tem uma noção, só para relembrar alguns conceitos que são importantes e podem aparecer nas questões. Principalmente a resolução, como é ver fração, acaba transformando para um número com vírgula, e isso algumas vezes gera uma complexidade muito maior na realização das contas e dos cálculos, e inclusive o arredondamento pode gerar erros, né? Então, se a questão não pede para transformar para frações, para um número com vírgula, nós vamos deixar na forma de fração, tá? Para facilitar. Ou então, o que é uma fração? Primeira coisa, o conceito que nós vamos trabalhar de frações é a questão que uma fração ela é um número racional, ou seja, uma fração é um número que eu posso conceituar da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha P sobre Q, onde nós temos P e Q como números inteiros, e o nosso Q é diferente de zero. Então, isso aqui é o conceito do número racional. Então, a nossa fração ela é um número racional, certo? Ela representa uma divisão, ou seja, se eu tiver 10 sobre 2, 10 meios, isso representa 10 dividido por 2, que seria igual a 5. Também nós vamos ter a parte de fração como uma representação entre a quantidade de partes que eu peguei de um todo e a quantidade de partes que esse todo foi dividido, tá? A quantidade de partes que eu peguei, que eu comi, que eu usei, nós vamos aqui chamar de numerador, é o número que fica na parte de cima, ou seja, até o próprio nome diz, né? Ele vai numerar a quantidade utilizada, a quantidade que a gente tomou. Do todo desse inteiro. O denominador, que é a parte de baixo, ele vai demonstrar em quantas partes foi dividido esse todo. Então, eu tenho o meu inteiro, quantas partes que eu dividi o inteiro? E denominador vem da questão de dar nome à fração. Como assim dar nome? Veja que aqui eu tenho no lado direito, nós temos o denominador 2. Se eu tiver um denominador 2, eu vou ler essa fração como meio, né? 1 sobre 2, 1 meio. Depois, se eu tiver 3, 1 terço. Se eu tiver 2 sobre 3, 2 terços. Tá? Então, eles vão dar nome. Aí nós temos décimos, 1 sobre 10, 1 décimo. 2 sobre 10, 2 décimos. E 100 e 1000 nós vamos ter centésimos, centésimos, milésimo ou milésimos. Né? Então, esse é a parte inicial de frações. Então, tem esses conceitos de leitura de frações e o que isso significa. Outra coisa que é interessante também falar, que é que a nossa fração ela representa uma divisão, como eu falei, né? E outra palavra que pode aparecer também é a palavra razão, tá? Então, a razão entre os dois, a questão pode apresentar assim, a razão entre dois números, A e B, entre duas raízes de uma equação, é. Então, você vai pegar a razão entre A e B, então é A sobre B, é uma fração dessa forma. Pode aparecer também desta maneira lá nas questões. E aí vamos falar um pouco das operações com frações. Então nós temos a operação de adição e subtração. A ideia de fazer, a forma de fazer é a mesma. Aí nós vamos ter dois conceitos importantes aqui que vale a pena lembrarmos, que é o seguinte. Quando eu estiver somando ou subtraindo frações com o mesmo denominador, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente manter os denominadores e somar o numerador. Mantém o denominador, como ele é igual a 5 e 5, então, nós vamos manter o denominador 5 e vamos somar os numeradores, ou seja, 1 mais 3. Feito isso, ó, então mantém 1 mais 3, 4. Pronto, então nós temos aqui 4 quintos. Essa fração 4 quintos, vamos dizer que ela é uma fração irredutível, ou seja, eu não posso simplificar, eu não posso dividir o meu numerador e denominador por um mesmo número. Então, ela é irredutível. Caso eu possa fazer isso, eu vou dizer que é uma fração que eu posso simplificar ela, dividir numerador e denominador por um mesmo número. Agora tem outro caso, que é quando nós temos frações com denominadores diferentes. Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, nós vamos ter que fazer o chamado MMC, ou seja, o famoso MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu vou ter que calcular um número que é divisível por 5 e por 3. Isso nós vamos utilizar o conceito
que é de fatoração, tá? Então vamos utilizar essa ideia de fatoração para poder calcular esse MMC. Então, para calcular o MMC entre 3 e 5, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar esses dois números. Então, vamos colocar aqui 3 e 5 e vamos fatorar eles. Ou seja, eu vou procurar números que eu vou dividir o 3 e o 5 até nós chegarmos no 1. Então, quando eu vou fazer essa fatoração aqui para calcular o MMC, exemplo, eu tenho 3 e 5. Então, eu vou ver um número que divide o 3 ou o 5 ou os dois ao mesmo tempo. Se eu tiver 3, 4, vale a mesma coisa. Então, eu sei aqui que o 3 vai ser divisível por 3, porque é um número primo. Então, vale aqui também lembrar das regrinhas de divisibilidade por 2. Então, todo número par é dividido por 2. Números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8 são divisíveis por 2. Divisível por 3 é quando eu somar os algarismos e der um número divisível por 3. Exemplo, 123 é divisível por 3, porque se eu somar 1 mais 2 mais 3, nós vamos ter 6. 6 é divisível por 3, então 123 também é. Por 5, divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Então, nós podemos fazer essa divisão por 5. São as principais que tem que saber. Então, aqui eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 resulta em 1. Agora, o 5 eu não consigo dividir por 3, então vou reescrever ele novamente. E agora eu vou dividir por 5. Então, eu vou ter aqui 1 e 1. Feito isso, para calcular o MMC, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todos os números que eu encontrei aqui, todos os divisores. Então, como aqui a gente tem somente 2, 3 vezes 5, isso aqui vai ser igual a 15. Então, nosso MMC, nesse caso aqui, é 15. Então, tem o MMC como valendo 15. Veja que nesse princípio de fazer o MMC, nós utilizamos um outro conceito importante, que é a equivalência de frações. Ou seja, nós vamos construir frações equivalentes, tá? Então, eu calculei o meu MMC, que deu 15. Eu vou substituir os denominadores que eu tinha anteriormente por esse novo denominador 15. Então, vamos lá. Vou trocar. Eu tinha 3, agora ele vai virar 15. Eu tinha 5, ele vira 15. Por que eu estou fazendo isso? Porque, como a gente falou na primeira parte, eu preciso ter denominadores iguais para poder somar os numeradores. Então, eu estou igualando meus denominadores nessa primeira etapa. Feito isso, veja o seguinte. Aí entra a questão da equivalência de frações, ou seja, frações equivalentes é quando eu tenho o seguinte: se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número inteiro, eu vou construir uma fração equivalente. Ela equivale em relação ao todo. Exemplo, eu tenho 1/5 equivale a 2/10. Multipliquei o numerador por 2, o denominador por 2. Então, a gente vai utilizar essa ideia aqui. Eu tinha 3 e transformou para 15. Então, eu posso perceber aqui de maneira fácil que eu multipliquei isso aqui por 5. Então, essa multiplicação por 5 que eu fiz no meu denominador, eu também devo realizar ela no numerador. Então, vou multiplicar meu numerador por 5. Então, vou fazer 1 vezes 5, isso vai resultar em 5. A mesma coisa eu vou fazer agora aqui para o denominador 5, né? Então, vamos ver, eu tinha 5, transformei ele para 15. O que eu posso pensar também? Eu posso pegar o 15 e dividir por 5. Isso resulta em 3, ou seja, então eu multipliquei 5 vezes 3, 15. Fiz isso no meu denominador, faço isso também no meu numerador. Então, vou ter 2 vezes 3, 6. Vou multiplicar por 3, como eu fiz embaixo e em cima. Então, construir frações equivalentes. Feito isso, agora eu posso somar. Mantenho o denominador, como os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador. Soma os numeradores. 5 mais 6. Isso aqui vai ficar igual a 11 sobre 15, tá? Ou pode utilizar aquela regra lá, calculou o MMC, aí divide o MMC pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Aqui também é uma fração irredutível, porque eu não vou ter números inteiros que eu possa dividir 11 e 15 ao mesmo tempo, tá? Então não é possível fazer isso.
Nesse caso, a nossa fração é irredutível. Isso vale da mesma forma de fazer adição, subtração, o processo é o mesmo. Agora tem outras duas operações que elas são mais simples, mais tranquilas, vamos assim dizer, que é a operação de multiplicação e divisão. Então, nesse caso aqui, para multiplicação e divisão, primeiro vamos começar com a multiplicação, porque depois, quando for para a divisão, a gente vai ver que, na verdade, a divisão ela acaba se tornando uma multiplicação de frações. Então, como é que eu multiplico frações? É mais simples que a soma ou subtração. Eu vou simplesmente pegar e multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Vou multiplicar o 2 com o 4, o 3 com o 7. Então, 2 vezes 4 nós temos 8, 3 vezes 7, 21. Veja aqui ó, que 8 e 21 não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós temos uma fração irredutível. Esse aqui seria o nosso resultado final. Mesma coisa para essa aqui, com 3 frações, 4, 5, a gente segue a mesma ideia. Então, vou multiplicar todos os numeradores, 3 vezes 2 vezes menos 1, e vou multiplicar todos os denominadores, 7 vezes 3 vezes 2. O que eu posso fazer aqui antes da multiplicação? A gente pode simplesmente sair multiplicando todo mundo, ou eu posso simplificar os números que eu tenho no meu numerador com os números que eu tenho no denominador. Isso só vale quando eu tenho multiplicação, não vale quando eu tenho adição ou subtração. Tá? Somente vale com multiplicação. Exemplo, eu tenho 3 no meu numerador, eu posso cortar, simplificar com o 3 que está no denominador. Eu tenho 2, posso fazer com o 2 também que está no denominador. Veja que aqui já fica mais simples, então vai ficar o menos 1 aqui em cima e o 7 embaixo, menos 1, 7. Caso a gente tivesse multiplicado todo mundo, pode fazer, vai estar correto também, mas seria necessário simplificar essa fração. Por exemplo, se eu tivesse multiplicado todo mundo que está aqui, né? Ficaria o seguinte, ó, 3 vezes 2, 6, vezes menos 1, nós teríamos menos 6. 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42. Eu posso pegar e dividir isso daqui por 3. Então, posso simplificar. Então, vamos simplificar por 2, né, que eu tenho dois números pares aqui. Fiz essa simplificação por 2, vai resultar menos 6 dividido por 2, nós temos menos 3. 42 dividido por 2, 21. Veja que eu também posso simplificar menos 3 e 21 por dividir ambos por um mesmo número. Nesse caso aqui, a gente divide ambos por 3. Então, vai resultar em 3 dividido por 3, nós vamos ter menos 3 dividido por 3, menos 1. 21 dividido por 3, 7. Então, é o mesmo resultado que nós encontramos aqui anteriormente. Então, essa é a multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, e acabou aí. E, por fim, nós vamos falar da divisão de frações. O que é a divisão de frações? Nada mais é do que uma multiplicação. Só que, para fazer essa multiplicação, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma troca aqui dentro dessa fração. Eu vou pegar o meu numerador e vou escrever no lugar, meu denominador eu vou escrever no lugar do numerador e vou pegar o meu numerador e vou escrever no lugar do denominador. E vou multiplicar as duas frações. A gente pode memorizar isso por meio da seguinte forma. Mantém a primeira, então nossa primeira aqui ó, é 2/3. Então mantém a primeira vezes o inverso da segunda, ou seja, 7, que é o denominador, vira o numerador, 4, que é o meu numerador, vira o denominador. E a gente segue o processo que fizemos anteriormente. Ou seja, 2 vezes 7, numerador vezes numerador, 3 vezes 4, denominador vezes denominador. Posso simplificar direto aqui, a gente pode fazer simplificar, exemplo 2, ó, eu posso dividir por 2 aqui, então simplifico aqui o 2, e o 4 também posso dividir por 2, então 4 dividido por 2 fica 2. E aí nós temos como resultado o 7, 3 vezes 2, 6. 7/6 é uma fração irredutível, não faremos mais nada.
Esse segundo exemplo, a gente segue a mesma ideia. Mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui, nossa primeira é 1/3 vezes o inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, meu denominador é 5, vai virar meu numerador. Meu numerador é 2, vira meu denominador. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Feito, resolvido. O que pode às vezes acontecer, de aparecer, é a gente ter divisão ou multiplicação de frações quando eu falo com números inteiros, tá? Que a gente teve fração com fração. Então, e se eu tiver um número inteiro, por exemplo, 2/7 dividido por 3. Então, eu vou ter a divisão de uma fração por um número inteiro. Seguimos a mesma regrinha anterior, ou seja, mantém a primeira, que aqui nós temos 2/7, multiplica pelo inverso da segunda. Nesse caso aqui, o inverso da segunda vai ser o seguinte, ó, como eu tenho um número inteiro, meu denominador é 1. Então, eu vou fazer o inverso da segunda. Esse 1 que é denominador vira numerador, e o meu 3 que é numerador vira denominador. E aí seguimos o mesmo processo anterior. 2 vezes 1, 2, 7 vezes 3, 21, tá? E a mesma coisa quando eu vou multiplicar frações. Ou seja, se eu for multiplicar as minhas frações, eu teria o seguinte, ó. 3/4 vezes 5, por exemplo. 3/4 vezes 5. Então, como não aparece o denominador aqui no 5, a gente sabe que esse denominador é 1. Então, vou fazer numerador vezes numerador. 3 vezes 5, nós temos 15. Denominador vezes denominador. 4 vezes 1, 4. Então, essas aqui são as principais operações que nós temos de frações. Essa última parte aqui, ela vai ser utilizada quando formos falar também de porcentagem. Então, vamos acabar utilizando ela para falar de porcentagem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, pode mandar mensagem que a gente responde. Estamos aí. Então, essa foi a nossa primeira aula. Agradeço vocês. E aguardem que a gente vai continuar com mais conteúdos. Nessa primeira parte vai ser a revisão desses conceitos básicos necessários na hora da prova. Vamos lá, tamo junto. Valeu aí pela atenção. Um abração, pessoal.